Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês com Histórias Bíblicas. Aqui é a professora Vilma e eu estou aqui porque a minha missão é levar você à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Vocês sabem o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não, ambos vêm pelo ouvir. Quanto mais nós escutamos a palavra do Senhor, quanto mais nós estudamos através de devocionais, escutando os nossos pastores lá na nossa igreja local, né? Pregações online, tudo isso vai nos edificando e vai aumentando a nossa fé, certo? Com o inglês é a mesma coisa. Quanto mais nós estudamos a língua inglesa, quanto mais nós nos expomos, ouvindo principalmente, mas também através de filmes, séries, vídeos do YouTube, your podcast, sabe? Os seus podcasts favoritos, dos assuntos que vocês mais gostam. Tudo isso, se expor a palavra do Senhor, se expor a língua inglesa, principalmente ouvindo, tudo isso pode levar você à fluência no inglês de uma maneira mais rápida, fácil e prazerosa. Então, se você é cristão, tem um chamado missionário, ou se você é pastor, uma pastora, o meu recado para você, meu irmão, minha irmã em Cristo, de qualquer idade, deixe as histórias da Bíblia ajudar você a atingir a fluência no inglês. Sabe por quê? Porque as histórias são muito poderosas. E o ser humano adora histórias. Veja o sucesso do cinema. Jesus foi um grande contador de histórias. E através das parábolas, nos deixou grandes ensinamentos que estão nos nossos corações até hoje. E hoje eu vou contar um pouquinho mais da história de Sansão. Certo? Na live de segunda-feira, então, eu contei sobre o nascimento de Sansão, não foi? Então, uma mulher que era estéril recebeu a visita de um anjo do Senhor que disse que ela teria um filho homem, com uma missão muito importante de libertar os israelitas das mãos dos filisteus. So, on Monday's lives, we talked about Samson's birth, right? So there was a woman, a barren woman, yeah, a childless woman, that had a visit from the angel of the Lord, who told her that she would have a son, right? A son with a very important mission, because he would have the mission to deliver the Israelites from the hands of the Philistines. Ok, mas hoje eu vou falar do casamento de Sansão. Exatamente, por quê? Sansão, né, já é um homem feito e resolveu se casar. Mas como é que foi esse casamento? So today I'm going to talk about Samson's wedding, right? He's a grown-up man and he decides to get married. Então é o seguinte, Sansão foi até Tina e lá ele viu uma mulher, né, uma jovem filisteia, e ele se agradou dela imediatamente. Chegando em casa, o que ele disse para os seus pais? Fui até Tina, vi uma jovem e eu quero que vocês a consigam para mim, para que ela seja minha esposa. Muito bem, so Samson went down to Tina, and there he saw a young woman, Philistine woman. So he really liked her,
When he got back home, he talked to his parents. I want you, he told them. I went to Tina, I saw a woman there, I liked her, I want you to get her to be my wife. Muito bem, mas o que será que tem de errado aí? Sansão, ele era um homem consagrado do Senhor, não é mesmo? Pois é. Perceba que o Senhor tem um propósito para tudo, não é mesmo? Ele tinha a missão de libertar o povo, né, o povo de Israel, das mãos dos filisteus, que era o povo pagão, não é mesmo? E agora ele resolve se casar com uma filisteia, uma pagã. Me parece que ele está sendo desobediente, não é mesmo? So let's think a little bit, right? His mission was to deliver the Israelites from the hands of the Philistines, right? The Philistines were pagans, right? And that they had been ruling over Israel. And then he sees a Philistine woman and he decides to get married with her, a pagan woman. But the Lord has a purpose in everything. E os propósitos, os desejos do Senhor, os planos do Senhor, não podem ser frustrados. E não são frustrados. Porque o Senhor, ele vai usar a desobediência de Sansão para cumprir a sua vontade. Right? So even though Sansão had been disobedient, we know the plans of the Lord, right? The Lord's plan, the Lord's purpose, the Lord's desires cannot be frustrated. So the Lord is going to use Samson's disobedience to fulfill his will. Outra coisa, vocês perceberam como foi que Sansão falou com seus pais? Porque o costume da época era que os pais escolhessem a esposa para os seus filhos. Agora ele saiu, viu uma mulher filisteia e chega em casa dando ordem, não foi? Quero que vocês a consigam para mim. Então a palavra do Senhor nos diz que nós temos que honrar pai e mãe, não é mesmo? Então me parece que Sansão também, além de desobediente, estava sendo imaturo. Right? So again, notice how Samson spoke to his parents, right? He gave them an order. Get her as my wife, right? So the word of the God says we should honor father and mother. And the customs at the time was that the parents would choose the wife for their sons, right? And then he went there, found a woman, he just saw a woman, he liked her, got back and told the parents, I want you to get her to be my wife. So not only was he disobedient, but he was also immature. Bom, é óbvio que os seus pais não gostaram muito da ideia. E falaram assim para ele: olha só, será que você não conseguiria achar uma mulher entre os nossos parentes, entre o nosso povo, para ser a sua esposa? So his parents didn't like the idea, right? And asked him, I mean, couldn't you find an acceptable woman, among our relatives, among our people, to be your wife? O que ele respondeu? Não, gostei dela. Ela é a mulher ideal. Ela é a mulher certa para mim. Ela que eu quero. Right? So what did he answer to his parents? No, I liked her. I want her. She's the right woman for me. Right?
That's the woman I want. Muito bem. Então, os seus pais foram com Sansão lá para Tina, né? Para encontrar lá a mulher, a família, né? Da mulher que ele queria se casar. Só que no caminho, o que aconteceu? Eles estavam indo, Sansão estava ali atravessando as vinhas, e aí veio um leão rugindo na sua direção. O que será que aconteceu? Lembra que Sansão era um homem muito, muito forte, não é mesmo? So sometime later, Samson and his parents went to Tina to meet the woman, yeah, the woman's family, the woman that he wanted to get married. And on the way, as Samson was going through the vineyards, a lion came roaring in his direction. What happened then? Remember, Samson was a very strong man, right? Muito bem, o que será que aconteceu então? Isso nós vamos ver, porque hoje nós estamos trabalhando com Juízes, capítulo 14. Segunda-feira nós trabalhamos com Juízes, capítulo 13. Certo? E hoje nós estamos no capítulo 14. E agora, no versículo 6, a gente vai ver o que foi que Sansão fez com esse leão. Right? So now we are studying Judges chapter 14. On Monday we studied chapter 13. Today, 14. And on verse 6, we are going to see, right, what Samson did with that lion. Yeah, let's have a look. Nesse versículo 6, o que foi que Sansão fez com esse leão? Vamos lá? E eu vou pegar aqui o meu ajudador, que fica assim, né? Mais simples para mim. Então vamos lá. 14:6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Olha o poder, a força desse homem. Né? O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Como se fosse fácil rasgar um cabrito, não é mesmo? Com as próprias mãos, sem nenhuma arma. Mas foi isso que ele fez, não com o cabrito, com o leão. Né? Mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Vamos lá no inglês? The Spirit of the Lord came powerfully upon him, so that he tore the lion apart with his bare hands, as he might have torn a young goat. But he told neither his father nor his mother what he had done. Again, the Spirit of the Lord came powerfully upon him, so that he tore the lion apart with his bare hands, as he might have done it. Yeah, might have torn a young goat. But he told neither his father nor his mother what he had done. Na verdade, eu acabei escolhendo esse versículo porque aqui tem umas coisas muito interessantes da língua inglesa, não é? E a cada história a gente vai aprendendo. Lembra-se? Vocês já conhecem o contexto da história. E agora, estudando essa história, ouvindo essa história no inglês, vai fazer com que vocês fiquem cada vez mais familiarizados. Não só com a história, mas com novos vocabulários, com novas estruturas. Ok? E é isso que vai levar vocês à fluência no inglês. Então, olha só. The Spirit of the Lord came powerfully upon him, so that he tore the lion apart
with his bare hands, as he might have torn a young goat. Just as if it was that easy to tear a young goat with their hands, right? Let alone a lion. But he told neither his father nor his mother what he had done. Então vamos analisar um pouquinho aqui. O Espírito do Senhor, the Spirit of the Lord, apossou-se, came powerfully upon him. Apossou-se de Sansão. Came powerfully upon him. Então, né, o Espírito do Senhor, the Spirit of the Lord, apossou-se, came powerfully, veio poderosamente, came powerfully, apossou-se de Sansão, came powerfully upon him, sobre ele. E ele, sem nada nas mãos, so that he tore the lion apart with his bare hands. Então vamos lá. Sem nada nas mãos. With his bare hands. With bare hands. Tá ali com a mãozinha só. Sem nenhuma arma. With no weapon. Nothing, nothing at all. Okay? With his bare hands. Então, sem nada nas mãos. Rasgou o leão. He tore. He tore. Tear, tore. Okay? And torn. He tore the lion. Ele rasgou o leão. He tore the lion. Como se fosse um cabrito. As he might have torn a young goat. Como, né? Como se ele tivesse feito isso, tivesse rasgado um jovem cabrito. Né? Porque ali está só cabrito, no inglês eles colocaram um jovem cabrito. A young goat. Né? As he might have torn a young goat. Né? Como ele poderia ter feito, é isso que está escrito, como ele poderia ter rasgado, as he might have torn, um jovem cabrito, a young goat. Mas ele não contou. But he told, olha aqui, lembra que eu falo que não podemos usar duas negativas no inglês? Se você colocar o verbo na positiva, aí você vai usar uma negativa depois. Se você colocar o verbo na negativa, então você vai usar uma positiva. Então, ó, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizeram. But he told neither his father nor his mother. Esse neither também poderia ser neither, ok? Neither his father, nem ao pai, nor his mother, nem a mãe. O que fizera? What he had done. Olha só, esse had done é o past perfect. Eu sei que é uma estrutura um pouco avançada, mas como é que a gente usa o past perfect? Já que ele indica passado. Só que ele indica um passado anterior, que vem antes, um passado simples. Então, primeiro ele fez o quê? Rasgou o leão. E depois ele não contou o que ele tinha feito. As faz. Primeiro ele rasga, depois ele não conta o que ele tinha feito. Então a primeira ação é rasgar, tore, e a segunda ação é não contar o que ele tinha feito, né? Had done. Né? Então olha que interessante. So the Spirit of the Lord came powerfully upon him, so that he tore the lion apart with his bare hands, as he might have torn a young goat. But he told neither his father nor his mother what he had done. Muito bem. Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho essa história. Né? E aí, ele continuou o caminho, sabe? Por quê? Porque ele fez isso. Os pais deviam estar um pouco mais à frente e nem perceberam.
certo? Ele não falou nada. E aí, seguiram. Chegou lá, eles organizaram lá o casamento, né? Que era isso, para isso que eles foram lá, né? Organizar, falar com os pais da moça, organizar esse casamento aí. E voltaram para casa, né? Tempo depois, a Bíblia não fala quanto tempo, né? Eles voltam, então, para o casamento, né? Que era um casamento, naquela época, um casamento longo, né? Uma festa de 7 dias. Right? So, sometime later, né? So they came home, right? And after had treated, yeah, after they have already agreed on the wedding and everything with the family, so they came home. Sometime later, the Bible doesn't say how much later, right? And they came back for the wedding, right? That at the time the custom was to be a feast, yeah, a party of 7 days. 7 days, right? Mas ela já era considerada esposa dele, porque já tinha sido feito um acordo, certo? E após essa festa de 7 dias, que o casamento então seria consumado, right? So, she was already his wife, because they had already agreed on that. And then they would have this party, yeah, this feast of 7 days, and at the end of the feast, yeah, he, you know, there, the wedding, yeah, they would physically become man and wife, right? Because they would then have a sexual relationship, right? So look at that. No caminho, então, eles estão indo lá para a Tina, para essa festa de 7 dias. Sansão resolveu dar uma olhada na carcaça do leão. Sansão resolveu dar uma olhada na carcaça do leão. Ele percebeu que a carcaça do leão ele tinha um enxame de abelhas e mel. E mel. So, on the way to Tina, yeah, for the feast of 7 days, Samson decided to have a look at the lion carcass. And he noticed that there was a swarm of bees and honey on the carcass. O que ele fez? Ele pegou ali com as mãos, né, aquele mel e começou a comer. E também ofereceu para os seus pais. Mas ele não falou nada para os pais, nem o que tinha acontecido, certo? E nem da onde que era aquele mel. Lembrando mais uma vez aqui da desobediência dele, porque ele era um homem consagrado ao Senhor. Lembra que ele não podia? Eu não sei nem porque que está passando lá nas vilas. Ele não podia beber vinho, nem bebida fermentada, nem comer nada que fosse impuro. Né? Dead bodies. E ele está ali, né? Foi lá olhar a carcaça do leão e ainda consumir esse mel que ele encontrou ali. Right? So, when he looked at the carcass, that he saw the honey, he got the honey with his own hands, he offered, he ate it, he offered his parents, but he didn't tell the parents where that came from. Right? So again, he's being very disobedient because he was a consecrated man. He shouldn't drink wine, so I don't know why he was going through the vines, the vineyards. He shouldn't drink any fermented drink. He shouldn't eat anything that was impure, dead bodies, for example, right? And he was eating the honey he found there at the lion carcass. Very good. So his being was more disobedient, right? Muito bem. E aí, nessa festa, o que aconteceu, né? Aí eles lá chamaram 30 homens para ali aproveitar daquela festa ali, 30 filisteus, né? Aproveitar ali daquela festa, porque fazia parte do costume. Mas eles não eram amigos de Sansão. Sansão nem os conhecia.
Só que aí, Sansão ficou com aquilo na cabeça, né? Que ele matou lá o leão, e aí ele encontrou, né, aquele chama de abelhas lá com mel, né? Que ele até comeu e ofereceu aos seus pais. Ele ficou com aquilo na cabeça. Chegando ali na festa, ele falou ali para aqueles homens, né? Eu tenho um enigma para vocês. Eu tenho um enigma para vocês. E aí, se vocês adivinharem esse enigma, ele ofereceu alguma coisa para eles, certo? So there, during the feast, right? So they invited 30 men, 30 men to the party, right? But they were not Samson's friends. He didn't even know them, okay? He haven't met them before. And then during the party, Samson had in his mind the lion that he had killed, right? And the honey he had found there. And he decided to talk to the man there, saying, hey, I have a riddle for you. If you discover it, he promised to give them something. They were 30 men, right? O que foi que ele resolveu? O que ele prometeu para aqueles homens? Se eles adivinhassem, conseguissem explicar o enigma que ele ia falar. O que será que ele prometeu para os homens? Vamos ver? Lembrando, quem está chegando agora, nós estamos em Juízes, né? Capítulo 14. E agora nós vamos ver o versículo 12, right? So, what did he offer them? If they could explain the riddle, right? So for you guys that are arriving now, yeah, we are studying the books of Judges, chapter 14, and now we're going to see verse 12. Okay? Again, I am going to share a slide here with you. Okay? Let's see what happened. Hã? Olha o que ele falou. Então, se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Lembra? Eram 30 homens, certo? Então, se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Lembre-se que naquela época a vestimenta era uma coisa muito cara, okay? Muito cara. E aqui ele está prometendo o quê? Vestes de linho, que era ainda mais caro. Né? So, just pointing out that at the time, clothing was something very expensive. Mainly linen ones. Okay? Então, isso foi a promessa. Né? Se vocês puderem aceitar a resposta, né? Acertar a resposta, se vocês conseguirem explicar o riddle, eu vou dar para vocês 30 vestes de linho. Porém, né? Porém, vou mudar aqui um pouquinho. Se vocês não adivinharem, vocês é que vão me dar 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Essa, então, foi a proposta dele, né? Se vocês puderem dar a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se vocês não conseguirem me explicar, vocês é que vão me dar 30 vestes de linho. Ok? Vamos dar uma olhadinha no inglês? Vamos dar uma olhadinha no inglês. Vamos lá. Vou mudar aqui novamente. Vamos lá. If you can give me the answer within the 7 days of the feast, I will give you 30 linen garments and 30 sets of clothes. Okay?
So, if you can give me the answer within the 7 days of the feast, I give you 30 linen garments and 30 sets of clothes. Ok? Então vamos lá. If you can give me, se vocês puderem. If you can give me, se vocês puderem. Então aqui, né, no inglês, se vocês puderem me dar, né? Ó, se vocês puderem dar-me a resposta, né? Se vocês puderem dar-me a resposta, certo? If you can give me the answer, né? No inglês não está escrita essa palavra certa. If you can give me the answer, olha interessante aqui, ó. Durante os 7 dias da festa. Ele está dando o quê? Um limite, um prazo. Como é que a gente faz isso no inglês? Com a preposição within. Within. Tá? Within. Né? Within the 7 days of the feast. Se vocês puderem, então, me dar a resposta certa dentro dos 7 dias da festa. Então eu lhes darei, I'll give you, no inglês aqui não tem então, que seria so, I'll give you, o quê? 30 vestes de linho, 30 linen garments, 30 linen garments, e o que mais? 30 mudas de roupa, 30 sets of clothes, 30 sets of clothes, set, geralmente é conjunto, tá bom? Pode ser. 30 mudas de roupa, 30 sets of clothes. Ok? Muito bem. E aí, esses homens estavam ali na festa, imagina todo mundo bebendo, se divertindo. Eles falam, fala aí o seu enigma. Vamos ver. Né? So, the men, I mean, everybody was there in a party. They were having some fun, probably drinking. And they just said to Sansa, yeah, tell us your riddle. Tell us your riddle. Okay? Vamos ouvir. E qual foi o enigma que ele falou? Alguma coisa relacionada com aquilo que estava na cabeça dele, certo? Com aquele leão que ele destruiu. E que a carcaça tinha o quê? O que tinha? Mel, né? So, the reader was about what Sansa had in his mind, okay? The lion that he had torn apart, okay? And the honey that he found in the lion carcass. Vamos ver então que foi o enigma que ele falou para eles. Vamos ver? Vamos dar uma olhada? Nós vamos agora, né? Continuamos em Juízes, capítulo 14. Agora a gente vai ver o versículo 14. Tá? So we continue in Judges, chapter 14. Now we're going to see verse 14. Okay? Então foi assim que ele falou. Deixa eu mudar aqui, né, para ficar melhor para vocês verem. Né? Olha o enigma. Do que come saiu comida. Do que é forte saiu doçura. Do que come saiu comida. Do que é forte saiu doçura. Dá licencinha aqui. Do que come saiu comida. Do que é forte saiu doçura. E no inglês? Out of the eater, something to eat. Out of the strong, something sweet. Até combinou no inglês. Né? Out of the eater, something to eat. Out of the strong, something sweet. Olha que interessante, né? Então, olha aqui, ó. Do que come. Do que não é? O leão não é um predador? O leão que costuma comer os outros animais, não é mesmo? É um predador. Então, do que come? Out of the eater. Out of the eater. O comedor. Né? Eater, o comedor aqui.
eater or eater, okay, mais americano, out of the eater, out of the eater, saiu comida. Something to eat, algo para comer, ok? Do que é forte, out of the strong, se referindo ao não, né? Do que é forte, out of the strong, saiu docinho. Something sweet, something sweet. Né? Que interessante, não é mesmo? Olha só. E aí, vamos continuar aqui? Vamos mexer um pouquinho aqui. Vamos continuar aqui essa história. Né? Aí, o que aconteceu? Estamos lá na festa. Eles tinham 7 dias. Eles acabaram concordando, não foi? E eles tinham 7 dias para descobrir. No terceiro dia, esses homens começaram a ficar preocupados, porque eles não conseguiam explicar o enigma. O que eles resolveram fazer? Lembra? Aquele povo, um povo pagão, que não era temente ao Senhor. Eles foram atrás da esposa, que já era considerada esposa de Sansão. Né? E eles começaram a ameaçá-la. Olha só, vocês têm que convencer o seu marido a explicar para você esse enigma. Tá? Porque se isso não acontecer, nós vamos botar fogo na tua casa, na tua família, em você. Olha a ameaça. E lá, aquele povo, era uma ameaça real mesmo. Uma ameaça real. Como você acha que a esposa ficou? Apavorada. Todas nós ficaríamos, né? Apavorada. Porque ela sabia que aquele povo não era de brincadeira. Né? So, after 3 days of the party, those men couldn't explain the riddle, and they start to get worried. And then they decided to go after Samson's wife. And they threatened her. Look, you need to persuade your husband to explain to you the riddle, right? If you don't do it, I'm going to burn you, your house, and your family, or your household. I mean, she was terrified. Right? I mean, all of us would be, right? They're pagans. They're not. They don't fear the Lord. Meu Deus. E aí, o que aconteceu com aquela mulher? Não, porque aqueles homens também estavam indignados. Porque ele falou assim: peraí, vocês nos convidaram aqui para essa festa para nos roubar? É isso? Não, porque se eles, porque naquela época a palavra tinha valor, né? Se eles não conseguissem explicar o enigma, eles iam ter que dar. Cada um deles iam ter que dar, né? As mudas de roupa lá, as vestimentas lá de linho. E ela ficou apavorada então, e ela começou a falar com Sansão. Você não me ama, você me odeia, não sei por que você quis casar comigo. Você agora deu esse enigma aqui pro meu povo. E eles não conseguem descobrir. Hã? Por favor, me explica, me explica. Sou a sua esposa. Sansão falou assim para ela: mas eu não expliquei nem para os meus pais, por que eu vou explicar para você? So, the wife went to talk to Sansa, right? Hey, come on, you need to tell me, yeah, this riddle. You need to explain to me this riddle. I am your wife. Okay, please, I wanted to know because you've given this riddle to my people, and if they don't know, it's very difficult. So you need to tell me, please. And she started crying. Yeah, started crying because the guy said, "Come on, you invite us to this party to steal from us." So they were very upset.
que aconteceu? Lembra, Sansão é um homem forte, não é mesmo? Fisicamente muito forte, mas como mulher, muito forte. So Sansa, a strong man. Physically very strong, but with women very weak. E ela chorou aqueles 7 dias, aquela festa toda, aquele momento que era de ser um momento de alegria. Ela ficou chorando. É óbvio. Ela estava correndo risco. Ela, a família dela, toda a sua casa. E ela ficou ali no pé dele. Até que no 7º dia, de tanto ela chorar, de tanto ela pressionar o Sansão, ele acabou contando para ela. Ele acabou explicando para ela. So, she was insisting, right? She was crying all over the days of the feast. Yeah? A moment that should be a moment of joy, that she should be rejoicing, right? No, she was sad, she was desperate, and she was insisting, trying to convince him to tell her, yeah, to explain to her the riddle, right? Because all her family and her own life was in risk, right? So on the 7th day, after so much pressure, he decided to explain to her. What did she do? Of course, she told her people. She wanted to save her life, to save her family's life, right? I don't think she was wrong, ok? Muito bem. E qual foi essa explicação? Qual foi essa explicação? Vamos ver? Vamos avançar um pouquinho mais, né? Capítulo, nós estamos então aonde? No capítulo 14, não é isso? Espera que eu vou mexer aqui, vou fazer uma pequena correção. Nós estamos aqui no capítulo 14 de Juízes, né? E agora nós vamos ver então a explicação do enigma no versículo 18, ok? So we are still studying Judges chapter 14. Now we're going to see the explanation of the riddle in verse 18. Let's see. Let me share here then. Então, olha só. Assim foi a explicação. Você sabe o que aqueles homens fizeram? Né? Olha só, deixa eu contar, vou mexer um pouquinho mais aqui. Você sabe o que aqueles homens fizeram? Eles esperaram até o último dia, até o 7º dia, fim da festa, para depois chegarem lá em Sansão e explicarem o enigma. O que ia acontecer então? Ao invés de Sansão ganhar, né, as mudas de roupa, as 30 mudas de roupa lá, as vestimentas de linho, Sansão tinha que dar 30. Só que lá eram 30 homens, e Sansão era um homem só. Não é mesmo? Quando você começa a brincar, depois tem que assumir as responsabilidades. Não é mesmo? So, those men waited until the last day of the party. On the 7th day, at the end of the party, they came to Sansa to explain the riddle. Right? Now imagine, Sansa, instead of receiving 30 linen garments, he would have to give them 30 linen garments. But the men, there were 30 men, and Sansa just one. He had to come up with 30 linen garments. Então, qual foi aqui a explicação? Vamos ver aqui a explicação? Olha que bonita essa explicação aqui. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Essa é a explicação. Né? O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Então, aqui, no inglês, what is sweeter than honey? What is stronger than a lion?
What is sweeter than honey? What is stronger than a lion? Sweeter, sweeter, mais americano, né? What is sweeter than honey? What is stronger than a lion? Muito bem. Então, o que é what is? Mais doce. Aqui, e a gente está usando um comparativo. Mais doce. Como é que a gente faz comparativos no inglês? Sweeter. Porque doce é sweet. E quando a palavra é curta, a gente coloca o sufixo ER no final. Ok? Palavra curta, colocamos o sufixo ER no final. Então, sweet, sweeter. E aqui, o que é? What is? Mais forte. Stronger. Strong é o adjetivo, colocando o sufixo ER, stronger. Stronger. Okay? Mais forte. Então, que o mel. Esse que é essa palavrinha than. Sweeter than honey. Mais doce que o mel. Mais forte que o leão. Stronger than a lion. Okay? What is sweeter than honey? What is stronger than a lion? Esse foi, então, vou mudar aqui um pouquinho, né? Vocês vão se acostumarem, né? Esse foi, então, essa foi a explicação do enigma que aqueles homens explicaram para Sansão. No final da festa, no sétimo dia, no final do dia, right? So that's the explanation of the riddle. The explanation those men gave Samson. When? At the last day of the party. At the seventh day. At the end of the day. Ok? At the end of the day. E aí? Muito bem. Como é que vocês acham que Sansão ficou? Ficou meio P, né? Pois é. Você tem que assumir a responsabilidade dos seus atos. Não é mesmo? So, how do you think Samson felt? He was very upset. He was even angry, right? And he even told them, of course you could explain, you talk to my wife. Ele falou, vocês só conseguiram dar essa explicação porque vocês conversaram com a minha esposa. Tá? Mas ele teve que assumir a responsabilidade. Né? He had to be held responsible for that. Because at the time, the word had value. Okay? Muito bem. E aí, o que aconteceu? Sansão foi lá para a escala. Né? Sansão, ele estava muito bravo. E o Espírito do Senhor se apoderou dele novamente. E aí ele foi lá para a escala. Gente, olha o que ele fez. Ele matou 30 homens. 30 homens inocentes lá em Escala. Tirou toda a roupa deles. E trouxe para esses 30 homens para cumprir a sua palavra. Bem se vê que além dele ser desobediente, ele não era temeroso ao Senhor. So, Samson was very angry with all the situation. So the Spirit of the Lord came upon him powerfully again. He went down to Ascalon. He killed 30 men. What an absent. He killed 30 innocent men, stripped off his clothes completely. What for? To give to the 30 men there in Tina, right? So he could fulfill his word, his promise. Yeah? He was the one who made the deal. He was the one who had an idea of the riddle, right? A ideia foi dele. Então, tinha que cumprir. Não é mesmo? Tinha que cumprir. Agora, olha só
Vamos mudar aqui mais um pouquinho. Vou tomar mais um golinho de água para contar o finalzinho dessa história. Porque essa história é a história do casamento de Sansão. Não é mesmo? Lembrando que Sansão era um homem muito forte, mas com mulheres fracas. Né? So, Samson was a very powerful man, a very strong man, right? Physically strong. Because with women, he was weak. He was weak. And you could see he didn't fear the Lord, right? He didn't obey the Lord. Huh? And he had to be held responsible for his actions, right? Então, enquanto ele foi lá, escuta só, porque ao final dos 7 dias, ele então poderia consumar o casamento com a esposa, com aquela mulher, aquela jovem filisteia que ele escolheu. Ele foi lá e exigiu para seus pais: quero essa mulher, essa é a mulher que eu quero, que eu gostei, que é a certa para mim. Não foi assim? Yeah. So at the end of the 7 days, at the end of the party, he would be able to have sexual relationships with his wife. But he had so many things in mind. He had to go down to his cabin to kill 30 men. Right? Você sabe o que aconteceu? Porque quando a gente faz alguma coisa errada, vem a resposta disso, né? Vem a resposta disso. A mulher dele, ela foi dada para outro homem. Sabe para quem? No final daquela festa lá, ela foi dada para o amigo de Sansão. Isso mesmo. Porque Sansão levou esse amigo para a festa com ele. E a mulher dele foi entregue para esse homem, para consumar esse casamento. Quer dizer, não consumar, né? O casamento seria consumado com Sansão, né? Ela foi dada para outro homem. Outro homem possuiu a esposa. A mulher que ele tanto queria. Uma pagã. Olhe quão duro isso pode ser para qualquer homem. Principalmente para ele, um homem tão forte, poderoso. Né? Mas faltava o quê? Sabedoria. Beleza? Quando a gente não obedece a palavra do Senhor, coisas podem acontecer. Beleza? So what happened then? His wife, the woman that he wanted so much to get married, the woman that he chose to be his wife, the woman that he demanded his parents to get her to be his wife, she was given to another man at the end of that feast. What other man? His friend. The friend he took as a companion to the party, to his wedding feast. You see how terrible that is for any man, let alone a strong man like him. But he was strong, physically strong, but he lacked wisdom. He lacked wisdom. Because when we are disobedient, things may happen to us. Right? Essa, então, foi a história do casamento de Sansão. Muito bem. Se vocês acham, então, que
esse conteúdo que eu trago aqui para vocês, essas histórias que eu gosto tanto de contar para vocês, as histórias bíblicas. Se vocês acham que esse é um conteúdo de valor, se eu estou trazendo aqui valor para vocês, eu peço que vocês deixem o seu like, ok? Me sigam aí no Instagram, vocês lá do YouTube. Se inscrevam no meu canal, né? Aciona lá o sininho, né? Para que vocês sejam avisados toda vez que eu postar um vídeo novo. E eu coloco vídeos novos todos os dias. Né? Compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Senhor em inglês e em português. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor.